Já sei. É vegana. Não, vegana é a mãe. Eu coloquei um tema sobre, ultimamente, as pessoas têm me pedido posicionamentos cada vez mais, como eu me coloquei assim, para que eu acabe por aderir à política no país, para dar uma voz aos animais, à causa animal, porque realmente isso está sendo imperativo. Bom, eu sou uma artista, uma ativista pela causa animal, abolicionista até o fim, até o começo. Nós não lutamos por meias leis, nem gaiolas maiores ou um pouco menos de sofrimento. Nós lutamos por sofrimento nenhum. Nós lutamos por liberdade, por libertação, por justiça, por compaixão, por coisas que contemplem todas as pessoas do mundo. Se eu não fosse assim, talvez eu considerasse o fato de que eu era apenas alguém que cuida de animais ou que gosta de animais. Mas eu me coloco numa posição onde a minha preocupação com todos os seres é genuína e crescente. Todos os dias da minha vida, junto com meu marido, com os meus filhos, a minha atuação profissional, a minha atuação social, ela é voltada e completamente devotada à luta por libertação. Quando a gente fala em mundo melhor, eu não consigo imaginar uma luta por um mundo melhor mantendo animais cativos, escravos, explorados e assassinados. Não cabe. Isso a gente já entendeu. Então, se a gente luta por libertação animal, a gente luta também por libertação de todos os biomas que incluem o homem, incluem a raça humana. E como fazer isso? Qual é o processo para se fazer isso? O processo é gigantesco. No mundo, para se organizar, as pessoas setorizaram as coisas, né? Então, o setor familiar, o setor espiritual, o setor científico, o setor filosófico. Mas quando a gente luta por uma revolução para melhor, uma transformação completa de todo o sistema, a gente não pode deixar de lado nenhum desses setores. Então, para a gente, quebra as paredes. Acabou, não tem parede, não tem divisa. Quando a gente luta por libertação de todos os seres, de seres indefesos, não há a menor possibilidade da gente fazer isso setorizando quem fica, quem vai, mais para cá, mais para lá. E ao contrário de uma luta religiosa, por exemplo, no veganismo não tem essa de se a gente conseguir, a gente vai para o céu e quem não fizer, não vai. Não tem isso. Na luta vegana, na luta abolicionista, se a gente conseguir conquistar a liberdade, todo mundo será contemplado. Porque nós não pensamos em fazer lagos limpos só para os veganos, não vai ter um clube, não vai ter uma sociedade, não vai ter nada só para os veganos. Vai ser para todo mundo, para quem lutou e para quem não lutou também. O importante é que a gente compreenda que é fundamental que essa revolução acontecer. E essa revolução, ela se dá em vários setores, aí sim, da nossa vida. Aí sim, ela vai ter que ir, porque quando o erro está espalhado, esparramado em toda parte, então o acerto também tem que chegar em toda parte. E nós precisamos nos fazer presentes. A gente precisa ir, por exemplo, como hoje uma parceira me perguntou, a gente precisa ir para o ambiente escolar. É importante, é imperativo, é urgente que a causa abolicionista, a causa vegana, a causa pelos direitos animais penetre nas escolas, que é onde as crianças estão. Elas precisam ser conscientizadas, elas precisam ser informadas. Elas não podem continuar sob o jugo de uma sociedade que manipula as pessoas desde a infância até que quando elas cheguem lá na fase adulta, elas não tenham mais como escolher mudar. Ou pelo menos elas tenham isso como alegação. Agora eu não consigo mais.
A gente não pode deixar que as crianças sejam desamparadas a ponto de, quando elas chegarem à fase adulta, elas poderem alegar que elas não foram suficientemente informadas, apoiadas, e é por isso que a gente está fazendo uma campanha, que é o Mini Veganos Juntos, é uma campanha de apoio e incentivo às crianças veganas, né? As crianças que desejam se tornar veganas, que são quase todas, e de apoio e orientação aos pais, para que esses pais possam apoiar seus filhos de uma maneira segura, sem se sentirem pressionados pelo mercado, sem serem manipulados pela sociedade, pelo sistema, para que os pais recebam esse apoio. Então, este é o meu papel. Eu, como artista, eu tenho condições para fazer tudo isso, porque eu sou uma artista pensante. Então, eu costumo dizer, eu sou uma bailarina que pensa. Se a bailarina que pensa leva dança não como diversão e entretenimento para as pessoas. Eu sou uma artista criadora, ou seja, eu desenvolvo ideias. Eu não sou só intérprete. E esse papel que eu faço, ele precisa essencialmente de uma coisinha linda chamada liberdade. Quem não é livre não pode libertar. Se eu atolar as minhas sapatilhas no lodo, no pântano lodacento da política que se pratica hoje, da forma como é praticada hoje, eu não vou conseguir mais dançar a filosofia. Eu não tenho mais como dançar a arte transformadora, porque a arte só existe no papel de transformação para mim. Eu não sou aquela que gosta de arte como entretenimento e passatempo, porque o tempo ele já passa sozinho e ele já passa demais. Eu não quero um passatempo, eu quero transformar, eu quero que as pessoas tenham informações, eu quero que as pessoas sejam amparadas, eu quero que as pessoas tenham direito à verdade, à realidade, né? Que elas tenham direito à franqueza, que elas tenham direito à sinceridade. E se eu estiver atolada na política como se pratica hoje, que chances eu vou ter de transmitir tudo isso que eu busquei a minha vida toda para as pessoas? Sobretudo hoje para as crianças e para os pais? Eu preciso de liberdade para criar. Quem quer libertar precisa estar livre. Eu já não tenho patrocinador, eu já não tenho nada por conta disso. Apoiador, eu só aceito se for parceiro. Sabe o que é parceiro? É aquele que faz a mesma coisa que você. Esse é um parceiro. Por isso que eu só aceito apoio de alguém como a Súria Solidária, por exemplo. Porque é uma empresa vegana que pratica isso todo o tempo. Não é uma empresa comercial que só quer ganhar lucro e aí ela quer achar os veganos como um nicho de mercado. Bom, então aí vamos falar da questão da política. Os amigos estão, de certa forma, me incentivando ou me sugerindo que eu me deixe entrar na política para representar a causa vegana. Eu acho isso importante? Claro que acho. Nós precisamos nos fazer presentes em todos os lugares. A causa vegana hoje está submetida às mesmas leis que todos estão. Se a política elabora leis e faz ela ficar vigente, claro que nós precisaríamos, claro que isso é muito importante. Mas agora nós vamos precisar fazer umas separações que vão ficar o paradoxo estendido na areia. Na música lá da sereia, né? A novidade veio dar a praia na qualidade rara de sereia. Metade busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de sereia. E aí vai falando que as pessoas foram querer comer a sereia. Então, canibalizar a arte não faz parte dos meus projetos. Eu acho que a minha contribuição como artista, ela pode ser muito mais eloquente. A minha contribuição como artista que pensa, filósofa e que apoia a ciência, que une pessoas principalmente, ela é uma contribuição que eu tenho toda a disposição do mundo para dar. E aí vão me perguntar, mas Nana, isso é política? Claro, isso é política, mas essa é a política que eu reverencio.
É a política que tem origem lá na paideia grega, que para quem não conhece, é uma ideia de política que é séria, verdadeira, sincera e feita para apoiar e representar os direitos dos cidadãos. É uma política justa, é uma política que se faz acontecer para atender aos interesses coletivos e não ao interesse de poder dos seus representantes, ou seja, dos próprios políticos. Os caras foram lá para cima. O cenário político nesse momento, gente, ele é o pior. Ele é aquele que eu queria estar muito longe, distante, que eu tenho vontade de vomitar quando eu ouço falar nele. A maneira como a política acontece hoje e dessa forma, ela não me interessa em nada. Os caras foram para o poder e se declaram agora praticamente inimputáveis. O povo tá falando, tá ruim, mudem isso, tá muito ruim, mudem. Eles se aproveitaram desse clamor e falaram, é mesmo? Tá bom, então nós vamos lá mexer em tudo, vocês que estão pedindo, né, pra gente mexer em tudo, né? Vocês estão pedindo na calada da noite, na surdina. Eles vão lá pra cima e depõem a justiça que nos ampara. Eles foram para lá e eles se tornaram protegidos de si mesmo. Agora a justiça vai perder poder de punição. Os caras querem se tornar imunes. Eles só querem isso, imunidade. Eles querem poder e inimputabilidade. Eles querem poder continuar roubando, mentindo, traindo, trapaceando, sem pagar nada por isso. É isso que eles querem. Como eu posso me sentir minimamente estimulada e parar num lugar desse? Isso vai contra tudo que eu sou, tudo que eu acredito, tudo que eu quero compartilhar com as pessoas. Não. A resposta é jamais. Aí eu me posicionei em alguns momentos como contra a política. E eu fui muito superficial na minha afirmação. Eu não me fiz entender. Então agora eu estou tentando fazer. Eu não sou contra a política, porque isso que a gente está fazendo é política. A gente está tentando reunir pessoas em torno de uma ideia, em prol de uma causa que mais cedo ou mais tarde precisa se estabelecer. Todo mundo já concorda que o mundo não está bem e que a gente precisa mudar. E que mesmo que estivesse bem, a gente ainda precisa melhorar, porque perfeito não está. E se a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer através de quem? De todo mundo. Não dá para fazer isso com meia dúzia de pessoas. Não é representatividade suficiente. Nós vivemos alguma democracia. Só que os políticos manipulam as pessoas nos seus processos eleitoreiros. Eles falam que as pessoas querem ouvir. E quando eles estão lá em cima, eles desmandam tudo. Eles mentem, manipulam. E quando eles estão lá em cima, a única coisa que interessa para eles é o poder e a imunidade. E agora eles estão cuspindo na cara da justiça. Eles estão vomitando na cara da justiça todo o tempo. A justiça foi lá e declarou que a vaquejada é tortura. Não deve ser praticada. Maltrata animais em nome de uma diversão sórdida, de empregos inexpressivos. Tornou, então, a vaquejada inconstitucional. Foram feitos incontáveis enquetes, incontáveis entrevistas, perguntas. O povo foi para a rua. Os nordestinos foram para a rua. Um povo que sabe fazer arte com poeira. Um povo talentoso. Eles foram para a rua dizer não. Todo mundo foi para a rua. As redes sociais bombaram de pessoas pedindo não à tauromaquia, não aos rodeios, não à vaquejada. E o que eles fizeram? Votaram a favor. Sancionaram uma lei na calada da noite, na surdina. Isso, em primeira instância, a gente ainda brigou, a gente lutou. Cadê os direitos desses cidadãos todos que são contra a vaquejada? Onde estão? Foram enterrados embaixo do lodo do parlamento. Foram enterrados embaixo da sujeira da política. E aí?
Isso é estimulante para alguém que luta por justiça querer se meter no meio dessa corja? Eu me sinto sendo convidada a entrar lá na máfia para conversar com os mafiosos para ver se ameniza um pouquinho as coisas aqui fora. Eu não estou disposta a isso. Eu estou disposta sim a lutar pelos animais até o fim da minha vida. Eu escolhi para isso o instrumento da arte. Da arte, como eu disse, a arte como elemento de transformação, como instrumento de transformação. Mas me misturar a essa corja maldita. Já pensou eu e o inominável disputando um cargo, uma vaga na política? Eu prefiro a morte, mas é muito mesmo. Porque eu vou lutar com gente suja, com gente mentirosa, com gente manipuladora. E não é porque eu tenha medo de não me eleger, eu não tô nem aí para isso. Mas a gente precisa respeitar minimamente a democracia. Se o povo não quer ouvir verdades, ele não vai votar em quem tá pedindo para falar a verdade. Tanto que o próprio inominável falou, eu não posso ser a favor da causa animal, porque senão, quem é a favor da causa animal é vereadorzinho que precisa de pouco voto. Quem quer se eleger deputado não pode falar em nome da causa animal, porque senão ele não vai ter voto nem da mulher dele. O inominável falou isso, gente. Ele falou assim, ó, você não vai se eleger nem a síndico de prédio se você defender o final da exploração animal. Por quê? Porque o povo quer continuar explorando animal. E eles querem continuar explorando animal, por quê? Porque isso não os obriga a uma evolução, não obriga a abrir mão de nada. E para isso precisa haver um processo conscientizador. E quem é que vai fazer esse processo conscientizador? Nós. Antes da gente pensar em acreditar em político ou em fazer alguma coisa dentro da política vigente, da política como ela é agora, a gente precisa fazer um processo de conscientização para que o povo queira eleger políticos que defenda a causa animal, porque senão a gente vai ficar só patinando. É uma energia que eu vou jogar no lixo, porque as pessoas não querem ainda ouvir isso. Primeiro a gente precisa conscientizar as pessoas. Aí fala, bom, não, mas é tudo junto, porque senão, como é que faz? Enquanto a gente fica aqui tentando conscientizar, os políticos ficam lá desmandando tudo e desvotando tudo, né? E cuspindo na cara da juíza e cuspindo na cara da justiça. E aí a gente vai esperar as pessoas ficarem todas conscientes? Não, claro, é tudo junto. Mas eu acho que cada um no seu quadrado. Tem políticos hoje que eu acompanho que se dedicam à causa animalista, à causa pela libertação, à causa pela consciência, e que eles se dedicam de verdade, porque eu fico ali olhando. Eu não quero me candidatar, mas eu vou apoiar políticos que se candidatem pela causa animal. Isso é política também, só que eu quero fazer daqui de fora. Então não é que eu abomine toda forma de política, eu abomino a corrupção que se instaurou, feito uma metástase na política hoje. Isso é que eu abomino, e não é só na política brasileira, é na política internacional também, porque se não fosse assim, o Donald Trump não tinha sido eleito, e as pessoas ainda falando que imagina, porque não fui eu que votei, ninguém quer assumir a paternidade desse horror, dessa aberração, ninguém quer assumir. Todo mundo diz que não foi ele que votou. A gente quer saber se a Ku Klux Klan é capaz de eleger um presidente dos Estados Unidos, porque até agora só eles mesmo é que se declaram realmente favoráveis a um pústula que vai para o poder dizendo que não acredita sequer no aquecimento global. Ok? Então, esta política eu não quero me misturar, eu não quero me atolar, porque eu preciso de liberdade nas minhas ingênuas sapatilhas. Eu sou uma artista, eu posso fazer muito mais daqui de fora e vou apoiar outros políticos. Sérgio Levi, Karina Somaggio, políticos aqui de São Paulo que eu acompanho, que são da causa animal. O que é um acompanhamento que eu faço? Não é uma vigilância, é assim, eu os encontro nos eventos veganos, eles estão lá presentes. Eu acompanho as postagens deles. Eu acompanho a presença deles dentro dos manifestos em prol da causa pela justiça, pelo direito dos animais. Eu acompanho tudo. E à medida que eu consigo acompanhar, eu vejo que essas pessoas estão realmente fazendo, aplicando nas suas vidas aquilo que elas fazem no discurso. Quando casa o discurso do político é a mesma coisa que ele faz na vida dele, aí a gente acredita nele e a gente apoia ele. Olha que simples.
Eu não tenho informações muito profundas a respeito da política mundial. Mas eu observo tudo aqui e fico só olhando. Dá para comparar o Obama com o Donald Trump? Para mim não dá. Porque é assim, são polos extremos. Só que a gente acompanha a atuação dessas pessoas. A gente vê como que eles aplicam na vida deles. O discurso precisa ser coerente. E aí, assim, do jeito que está a política, ela vai me tragar, ela vai me sorver e eu não vou poder fazer nenhuma coisa e nem a outra. Essa política que eu faço aqui, baseada na paideia grega, na ideia de uma política justa, de uma política que atenda interesses coletivos e não interesses individuais, uma política que não fica se vendendo para o mercado, aí essa política eu posso fazer daqui de fora. Lá de dentro eu não vou conseguir, porque eu vou estar atolada junto com eles. Imagina como que vai ser. Os caras votaram a favor da vaquejada na surdina. Os caras conseguiram depor todo o clamor de incontáveis pessoas para dizer não para isso que não é esporte nem aqui nem na China. Uma cultura de tortura, uma cultura ruim que já deveria ter sido mudada há muito tempo. Eles usam qualquer artifício, eles manipulam a opinião pública e se eles não conseguirem manipular, eles vão assim mesmo. Eles desmandam tudo. Eles cospem na cara da justiça, eles nos deixam desamparados, eles trapaceiam, eles mentem. Essa política não me interessa. Essa política precisa de uma intervenção popular. Essa política precisa de um plebiscito. Mas do jeito que eles andaram manipulando a população, de uma maneira tão monstruosa, eu tenho medo. Porque a população elegeu o inominável. Eu tenho medo. Então, assim, nós estamos presos numa roda, patinando enlouquecidos. Não sei ao certo qual seria a ideia mais adequada hoje dentro da política. Porque esses caras, eles precisam ir todos embora, eles precisam ser punidos, eles precisam ser todos presos. Todos presos. Parece que não presta ninguém que tá lá. E se tem alguém que presta, e deve ter, eles estão massacrados, sufocados, soterrados pela lama. E eu não quero sair daqui dessa política de conscientização, dessa política filosófica, dessa política artística, para ir me atolar lá, e eu não vou nem sobreviver. E aí tem mais um detalhe, eu nem chego lá. Entende isso? Porque ontem mais um amigo falou sobre isso para mim. Porque precisa mesmo de representantes lá dentro. É importantíssimo. Mas como que eu vou passar por um processo de eleição? Numa sociedade que está sendo manipulada há séculos para votar para uns caras que fazem um churrasco no bairro delas, prometem que vão asfaltar a frente da escola delas e vão fazer um playground ali do lado do viaduto para os filhos delas. E elas acreditam nisso e se contentam com isso. Como que a gente atravessa um processo eleitoreiro, mentiroso, farsesco desses? Eu não vejo hoje, na circunstância atual, eu não vejo possibilidade de eu, Nana, me sentir minimamente confiante para pensar em representar a causa animal na política vigente. Eu acredito na política, mas não nessa política que é um vômito, é um derrame. A corrupção é uma metástase. Eu não tenho nenhuma esperança sobre isso. Eu vou ler uma postagem de uma parceira da luta animalista abolicionista que é atuante e que aplica na sua própria vida a ideia de liberdade. Lu Pires diz assim: existe um plano arquitetado. O que o povo precisa saber é que temos que desligar a TV. E o que a TV disser, temos que fazer exatamente o contrário. Hoje nós temos uma ditadura acontecendo, mas ela dá a impressão de que o povo é que escolhe. Na verdade, o povo precisa desligar a TV e lutar para derrubar o Congresso, e não um ou outro. Nós estamos
marionetes. Só isso teria valido o meu vídeo. É exatamente isso que está acontecendo. Por isso é que eu acho que hoje eu atuo melhor como conscientizadora. Porque não há nem chance para a gente penetrar lá. Eu acredito sim que nós temos que penetrar todos os lugares. Porque se o erro, o mal, o horror, o terror, a destruição, a mentira, a traição, a corrupção, a trapaça está em todos os lugares, e está em todos os lugares, em todos os cantinhos, em todas as escolas, em todas as redes de mídia, em todas as vizinhanças, então o acerto, a correção, a ética também precisa ir até esses lugares. Claro que eu acredito nisso. Claro que eu acredito que nós precisamos de representantes em todos os lugares. Mas e aí? E para a gente atravessar esse rio, como faz nos mitos gregos, tem o Estige, né, o rio que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e quem leva é o barqueiro, que é o Caronte. Isso está descrito no alto da barca do inferno. Maravilhoso, por sinal. Para conseguir atravessar, as pessoas tinham que molhar a mão do Caronte para poder ir para um lugarzinho melhor, quer dizer, botar ouro na mão desse barqueiro. Como que a gente chega lá? De que forma? Os caras fecharam tudo. Os caras se tornaram inimputáveis. Eles foram para lá para querer, fizeram a lei, agora eles derrubaram tudo para conseguir ser acima do bem e do mal. Para desarticular o magistrado, para desarticular a justiça. De que forma a gente vai conseguir chegar lá e votar em alguma coisa sem ser trucidado? Como que a gente vai fazer o povo votar nos representantes da causa da justiça se o povo ainda está querendo churrasco e o povo ainda está refém da TV Globo? Eu sou atriz e eu fui convidada para fazer novela. Eu disse, de jeito nenhum. Eu não quero isso mais nem... Eu prefiro a morte, eu prefiro morrer numa sarjeta. Eu não quero isso nunca na minha vida. Pra quê? Pra falar, alô, na novela da Globo, doutor Ricardo, telefone pro senhor. Uma vez por semana, e aí todo mundo me conhecer e falar que é legal pra eu vender revistinha na gôndola do supermercado, como deixar sua barriga trincada? Eu não estudei a minha vida toda pra isso. Eu não me preparei a minha vida inteira para ser isso. Eu acredito que nós temos que ser atuantes, nós precisamos sair, tirar a bunda do sofá. Eu nem tenho sofá aqui, minha vida é ficar em pé e andando. Eu não quero, porque a gente precisa fazer, aplicar na própria vida a política que a gente gostaria que fosse feita lá em cima e não ficar refém desses crápulas, desses pústulas mau caráteres, esse bando, essa corja imunda, suja que tinha que ser banida era da face da terra. Eu não quero me misturar com essa corja, eu não quero chegar perto deles, eu sinto o cheiro ruim quando eu chego perto deles, eu tenho nojo, eu tenho asco. E eu vou contar uma historinha pra vocês agora. Eu tava contando no outro vídeo e como ele deu erro, agora eu vou aproveitar pra contar no final. Eu sou filha, neta, irmã de políticos. Agora, na última eleição, o meu irmão, que não fala comigo há anos, nós não temos uma relação próxima, na verdade nós não temos relação nenhuma por conta de um choque de valores. Ele acredita em umas coisas e eu acredito em outras. Eu não acredito na política vigente, como eu acabei de dizer. E ele não apenas acredita, como faz parte dela e se candidatou. Ele estava candidato a prefeito nessa eleição que passou. E bem na época do segundo turno que ele estaria concorrendo, foi a época que a política começou a transbordar lixo para todo lado e eu comecei a ficar muito indignada com ela por conta do evento, inclusive da votação sobre tentarem fazer com que a tortura da vaquejada fosse tida como cultura. Eu quase fui para Brasília, não consegui, mas eu fiquei cuidando de tudo em casa e dando apoio para os parceiros que foram. E eu estava muito atuante nesse momento dentro da questão política. E eu ficando tão enojada quanto eu estava, eu fiz um vídeo manifesto dizendo que eu vinha de uma origem política que eu rechacei.
avô, pai e irmão, que eu não participava disso, que eu anulava o meu voto, porque eu esperava que um dia a política entendesse que quando a gente anula o voto, significa que a gente não quer eleger nenhum dos que estão ali. E tem que renovar para que a gente possa ter o direito de votar. E não que a gente simplesmente seja alguém que não se importa com nada. Então eu fui para um vídeo e falei sobre essa questão. O adversário do meu irmão, que estava concorrendo à prefeitura de Suzano, do interior de São Paulo, aqui, região metropolitana de São Paulo, eu nem sei dizer que lugar que é, perto de Mogi das Cruzes, o adversário do meu irmão fez o seguinte, ele pegou o meu vídeo, invadiu a minha página com uma horda de cabos eleitorais, pegou o meu vídeo, descontextualizou e pegou só a parte que interessava para ele quando eu dizia que eu não tinha relação com o meu pai nem o meu irmão, porque eu não concordava com os métodos deles, porque eu não acredito nesse tipo de política. Pegou a minha exasperação com a política geral, em que eu falava um monte, todas as sinceridades que eu expresso sempre, montou lá ao bel prazer deles e soltou isso na eleição, assim, às vésperas da eleição. Mal deu tempo de qualquer coisa, um cunhado meu me ligou, me pediu para fazer um vídeo elucidativo. Ele não teve a cara de pau de me pedir para desdizer o que eu já tinha dito, porque isso jamais aconteceria. Mas ele pediu então para eu só explicar que aquele vídeo tinha sido manipulado. Como aquilo era verdade, eu fiz o vídeo e falei, olha, eu tenho nojo de política. Eu realmente já me afastei da política da minha família, justamente porque não concordo com essa política que se faz hoje. Mas esse candidato fez isso, e isso foi desonesto. E se eu sou contra o meu irmão, eu sou mais contra ele ainda. Porque ele fez isso, e disse tudo claro. Aí não adiantou nada, o meu irmão foi derrotado na eleição. À noite, ele que não falava comigo há muito tempo, me mandou uma mensagem dizendo que estava sofrendo, que aquilo tinha sido, que era o sonho dele. E que ele tinha se preparado a vida toda para aquilo e que eu tinha ajudado a destruir, alguma coisa assim. Bom, eu, que sou incapaz de regozijar pelo sofrimento de qualquer ser deste mundo, não seria também capaz de regozijar pelo sofrimento dele, fosse qual fosse. Porque isso não está em mim, porque isso não é da minha índole, porque isso não foi para isso que eu vivi e existi até agora. Então eu disse para ele, olha, Israel, eu jamais estaria aqui pulando e festejando a tua derrota, seja isso o que for. Mas eu te convido a repensar agora, porque isso pode ser uma excelente oportunidade de tu parar para pensar. Tente pensar que essa política que você pratica, ela já tá podre, ela apodreceu, ela morreu e ela só se nega a deitar porque é um orgulho demoníaco, é um orgulho diabólico, diabólico no sentido da etimologia da palavra, dia, que separa, ao contrário do simbólico que une. E aí eu falei muita coisa para ele. Eu falei, olha, nós não nos falamos há muito tempo, mas assim, somos pessoas, habitamos o mesmo planeta, somos cidadãos, e eu gostaria de te dizer que eu não pretendo me candidatar nunca. Mas se você repensar a sua política, você gosta tanto de política, e você se candidatar algum dia, defendendo a justiça e o benefício de todos os seres, incluindo os animais, eu posso até te apoiar. Então não pense que isso foi ruim, isso pode ter sido bom para você. Porque sonho, gente, sonho pessoal é para você sonhar quando você quer ser um violinista, quando você quer ser um atleta. Aí sim é um sonho. Mas cargo político não é sonho pessoal. A menos que o seu sonho seja a paz mundial e a justiça entre todos os seres, você não pode ter um sonho para ser político. A menos que o seu sonho seja esse. O meu sonho é a paz mundial, então eu vou me candidatar para isso. E aí eu vou realizar meu sonho. Então, joia. Aí eu dou todo apoio. Mas se você quer ter um sonho particular, você tem que sonhar com outras coisas. Sonhe então ganhar uma medalha olímpica, sonhe ser um violinista, um pianista, um bailarino, sei lá, engenheiro. Não pode ter sonho pessoal para ser político. Esse é um grande erro na política. Porque as pessoas querem ser políticos para realizar os seus sonhos de poder. E aí eles chegam lá e eles fazem o quê? Jogam justiça no lixo. E deixam os cidadãos todos inseguros, porque a gente não pode mais confiar em nada nem em ninguém.
Desculpe, mas eu não posso apoiar isso. O resultado desse recado que o meu irmão e eu trocamos foi que, no dia seguinte, ele me bloqueou. O meu cunhado que ligou pra mim pedindo pra eu fazer um outro vídeo, porque, poxa, aquilo não era verdade, e que não sei o que lá, e que conseguiu chegar nesse ponto, não falou mais comigo. A minha mãe, que até umas 2 ou 3 semanas antes desses vídeos, antes da eleição, mandava um recado ou outro dizendo que me ama, não falou mais comigo. O meu pai, que já não falava comigo há muito tempo, porque eu e uma folha seca voando no vento para ele tanto faz, não se manifestou. Então, é isso que a gente tem como cenário. Para os que ficam dizendo que eu deveria assumir a política na minha veia para poder defender os animais com eloquência, eu só tenho isso a dizer. Que jeito? Que jeito? Porque vocês não podem esquecer que para chegar no poder a gente precisa passar por um processo de eleição. Atravessar o lodo imundo das eleições, mentindo para o povo, que eles querem ouvir mentira. Sem conscientização, amigos, não tem mais nada. Não dá nem para seguir do jeito que tá, porque vai tudo demolir, e nem para consertar nada, porque você vai consertar o quê se você não acredita em nada melhor? Acha que assim tá bom? Então, o meu papel hoje é um papel social que eu assumo com toda a responsabilidade, eu assino embaixo de tudo que eu digo, eu não vim pra cá pra deixar as coisas no meio termo, eu não sou uma mulher de meias palavras e eu não sou uma mulher de meias ações. Eu estive dentro de uma filosofia durante mais de 12 anos, em que eu meditava e aprendia, eu cheguei a meditar por 18 horas. Eu fiz jejuns de meditação e de consciência por 20 dias. Então, eu não estou aqui para fazer nada pela metade. Eu estou aqui para fazer tudo que eu puder e que estiver ao meu alcance inteiro. Mas esse inteiro, ele precisa ter minimamente uma lucidez. Eu não posso ser uma pessoa completamente despirocada. Eu preciso ter lucidez. E dentro dessa lucidez, a minha proposta eu estou no papel de unir pessoas. Inclusive unir pessoas que tenham tino para a política para chegar lá e bater de frente com esses bandidos eleitos, com esses criminosos, porque para mim são isso que eles são, os bandidos. Eu não quero me misturar no meio de uma gangue. Eu não sou isso, eu não estou preparada para isso, eu vou ser esmigalhada. As minhas sapatilhas de bailarina pensante vão ser emporcalhadas, vão ser botadas a perder. Eu não quero isso, porque aqui fora eu cuido de um santuário consciente, eu resgato animais como símbolos da minha luta, eu consigo produzir livros, histórias, eu consigo produzir vídeos, assim, todo tosco mesmo, do jeito que vai, eu consigo produzir arte, dança, performance, histórias, animações, união. Eu quero estar junto com as pessoas até enquanto eu tiver voz. É essa política que eu tenho condições de fazer hoje. Essa é a melhor política que eu tenho condições de fazer hoje. Talvez essa seja a única política que eu tenho condição de fazer hoje. Se houver uma intervenção popular, onde pessoas conscientes se deem contas de que essa política não pode mais existir, política de roubo, de mentira, de trapaça, de injustiça, de inimputabilidade diante da justiça. Se isso tudo mudar, eu vou lá sim, eu fico lá, eu durmo lá, eu não vou faltar uma sessão. Eu tenho certeza, eu me garanto, eu não vou faltar uma sessão. Mas como chegar até lá? As pessoas querem churrascos, elas querem promessas pessoais. E eu não vou fazer isso nem morta. Nem morta. Se aparecer eu morrer, aparecer o meu fantasma fazendo isso, já falem, não é o fantasma da Nana, é alguma mentira, porque o fantasma da Nana jamais faria isso. Já falo agora. Nem morta eu vou querer nada na minha vida que venha da injustiça, da mentira, da falácia, do crime, do roubo, da falta de ética, da falta de moral e da falta de amor. Não quero. Não quero mesmo.
Eu tenho disposição para defender os animais em qualquer lugar. Eu tenho disposição para ficar nua na Avenida Paulista, com o corpo todo pintado de vermelho, como já fiquei, dentro de uma bandeja, junto com meu filho, pedindo consciência para as pessoas. E eu estava com infecção urinária, uma dor gigantesca que doía até as minhas gengivas. Mas para isso eu tenho. Para conversar com as pessoas eu tenho. Para receber as pessoas na minha casa eu tenho. Para fazer vídeos eu tenho. Para ficar na frente de um tanque de guerra eu tenho. Para ir para um baleeiro lá no Ártico eu também tenho. Mas para me atolar no meio de uma corja de bandido, mentiroso, sacana, isso não tenho. Mesmo. Isso não é política. Isso não é política. Isso é crime organizado. Deixe bem claro, vou repetir. Isso que se faz hoje em Brasília e em vários outros lugares do mundo não é política, é crime organizado. Eu espero que isso fique claro, emblemático. Quem puder compartilhar esse vídeo, pode compartilhar, porque se alguém vier querer brigar comigo pelo que eu tô dizendo, pode vir brigar que a gente conversa. A gente conversa. Eu não tô aqui para ficar criando guerra. Não é isso. Eu realmente quero acreditar que nós somos capazes de mais. Nós temos mais condições. Nós temos condições de fazer melhor. E para defender os animais, a gente precisa de amor, a gente precisa de empatia, de compaixão. A gente precisa de um pouco de renúncia também. Não dá para querer defender o direito dos animais querendo matá-los. A gente vai ter que tomar uma decisão. Você quer matar ou quer defender? Porque ninguém assume que é a favor da tortura animal. Se a gente pergunta para as pessoas, você é a favor da tortura animal? As pessoas dizem, não, eu não. Você ama os animais? Amo. Ninguém quer admitir que é a favor de matar, ou de trucidar e de escravizar os animais. Mas eles fazem isso de uma maneira muito incoerente. Porque eles querem defender e ao mesmo tempo querem comer. Ah, mas é só para comida. E cada um tem uma desculpa. Uns é porque são pobres, os outros é porque são ricos. Uns é porque são enganados, outros é porque não querem ser diferentes. E assim, as desculpas vão para todo lugar, porque quem quer ver, vê, e quem não quer ver, não vê nada. Não adianta, argumento não tem servido para nada. Tá muito difícil. Muito difícil mesmo. Só que é isso que eu acabei de contar para vocês. O cenário da política é esse. Se tiver uma mudança verdadeira no sistema político do nosso país, eu aceito defender os animais dentro da política. Mas nesse pé que tá, talvez na próxima reencarnação. Porque os caras vão pra lá, fazem todos os desmandos possíveis e o povo fica aqui trocando tapa, tá trocando porrada. Ninguém tá defendendo nada de verdade. Sem defender e ir até o fim, a gente não vai mudar esse sistema. O povo está aceitando, se voluntariando para manipulação. E num país onde o inominável é eleito, o filho do inominável é eleito e os dois viram dois showmans, eu não sirvo para política. Nem a política serve para mim. Essa política não serve para mim. Então eu queria deixar bem claro nesse vídeo, essencialmente, que eu sou uma artista, ativista, uma bailarina que pensa, que dança filosofia, que se propõe a doar a vida, a família e a profissão e tudo que faz na vida por uma luta que visa cuidar do mundo, por um mundo justo, pela libertação animal. Quem quer libertar precisa estar livre. E enquanto a política for esse atoleiro, nem eu sirvo para ela, nem ela serve para mim. Eu sou da política da paideia grega, da política que contempla o benefício de todos os seres, que contempla o benefício coletivo e não o benefício individual. E eu repito, então, a política que existe hoje, essa que eu rechaço, não a política verdadeira, mas a política que eu rechaço, essa política de desmandantes, de criminosos, de vagabundos que ficam faltando nas sessões e que só vão para lá para querer o poder e a inimputabilidade que cospe na justiça, essa não é política. Essa é crime organizado. Para mim não serve. Eu vou ficar com o que eu posso fazer de verdade. Vamos continuar juntos. O mais juntos possível. Obrigada. Vegana é a mãe.